Fala pessoal, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafa Leão, sou agente socioeducativo aqui do SSEDF, advogado, professor de leis especiais de direitos humanos e especialista em políticas públicas de socioeducação. O foco aqui é ensinar você que vai fazer concurso de tribunal, concurso da Secretaria de Educação, especialmente Secretaria de Educação, e também algum concurso que cobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. Ponto. Qual é o mapa mental que você precisa adotar? Qual a base internacional para essa lei? Quando você vai dar uma lida na lei, logo ali no artigo 1º, no seu parágrafo único, faz uma referência ao artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Há uma Convenção Internacional de Pessoa com Deficiência e o protocolo dela, citados aqui, que foram aprovados pelo mesmo quórum de emenda constitucional. E também, que não está citado na nossa lei, no nosso Estatuto de Pessoa com Deficiência, mas consta também como emenda, internalizada pelo mesmo valor normativo que a emenda constitucional, o Tratado de Marrakech, que lida com deficiência visual. Então, o escopo internacional para o Estatuto de Pessoa com Deficiência é o protocolo, a Convenção de Pessoa com Deficiência e o protocolo de Pessoa com Deficiência. O protocolo dessa convenção, isso está expresso, está no parágrafo único do artigo 1º. Referência, artigo 5º, parágrafo 3º da CF. Ponto. Há um outro que não está citado aqui, que é o de Marrakech, que lida com deficiência visual. Ponto. Tranquilo. Outra coisa muito importante são os conceitos, tá? Para o tribunal você deve dominar a lei por todo, por completo. Para o pessoal da educação, atenção em alguns conceitos. Leitura ali do artigo 2º, tá? Quando ele vem trazer quem é a pessoa com deficiência. Na hora de você imaginar uma pessoa com deficiência, saiba que a terminologia portador de necessidade especial, PNE, não está mais sendo utilizada. Ponto. Outra terminologia que não é utilizada, nem aparece aqui, é o surdo-mudo, tá? Essa terminologia ela está sendo vedada nas escolas do ensino, da escola que ensina Libras, tá? Se utiliza o termo surdo, porque não há como fazer uma aferição que a pessoa, por ser surda, também é muda, ok? Então o surdo-mudo está ultrapassado. Não consta aqui na nossa lei. Do conceito de pessoa com deficiência, 4 elementos muito importantes para você identificar na questão. Quais são? Impedimento de longo prazo. Qual é esse prazo? Não está na nossa lei. Legal. Ponto. Segundo elemento. Qual a natureza dessa deficiência? Natureza, fins, o mnemônico que a gente utiliza. Físico, intelectual, mental ou sensorial. Ponto. Tá? Terceiro elemento. Interação com barreiras. Quais são essas barreiras? Toda a discriminação dessas barreiras no próprio estatuto, mas pensemos na estrutura física, nas pessoas, nas atitudes, na tecnologia. São várias formas de barreiras. Então, impedimento de longo prazo, natureza, fins e as barreiras, e tudo isso junto não puder oferecer a condição de igualdade para essa pessoa. Aí, com essa falta de condição de igualdade, com essa natureza de deficiência, com as barreiras atrapalhando, aí com impedimento de longo prazo, que outras leis vão definir qual prazo é esse. Por exemplo, a LOAS, quando trata do benefício de prestação continuada ao idoso com mais de 65 ou pessoa com deficiência que não tenha condição de manutenir sua vida socioeconômica, tá? Elas fazem jus a um direito socioassistencial do benefício de um salário mínimo. E aí, lá coloca um prazo mínimo de 2 anos no impedimento para essa deficiência, tá? Para analisar a deficiência, o impedimento é no mínimo de 2 anos. Então, o Estatuto de Pessoa com Deficiência não diz qual o tempo de impedimento. Então, no nosso mapa, o escopo internacional, logo em seguida a nossa base internacional, a convenção e o valor constitucional ou de emenda constitucional, ponto. Depois o conceito e os seus 4 elementos. Legal. E aí quando a gente sai daqui, lá no título 4, no artigo 27 e seguintes, a gente tem a questão da educação. Deixa eu chegar aqui. Rapidinho. Aqui, ó. Artigo 27. Título 4. Primeira coisa que você vai montar, tá? Saúde. No capítulo 4 do Direito à Educação, da Lei 13.146, artigo 27, que você precisa estar muito de olho nele. Lá vai dizer o seguinte: a educação é um direito da pessoa com deficiência. Tranquilo, isso aí é um direito de todos.
direito social, uma prestação positiva do Estado, prevista lá no artigo 6º da Constituição e repetido aqui. Legal. Só que agora ele vem regulamentar um trechinho dessa educação. Ele vem dizer que essa educação é um sistema inclusivo. Então a regra é uma escola inclusiva. A escola especializada ela é uma exceção. Ponto. E mesmo sendo especializada, ela também é de inclusão. Saibam disso. Tá? Em todos os níveis de ensino ao longo de toda a vida, buscando desenvolver ao máximo as habilidades dessas pessoas. Ponto. Olhando a sua necessidade, interesse e necessidade. Não é possibilidade, é interesse e necessidade. Legal. Logo no parágrafo único do mesmo artigo 27, ele traz os entes responsáveis por assegurar o direito à educação. Educação, pessoal, nós temos a educação formal, acadêmica, feita ali desde a educação básica e superior, por profissionais de educação. E temos a educação também informal, aquela feita pelo pai, pela mãe. Nós, pais, quando estamos ali orientando o nosso filho para despertar nele solidariedade, respeito, não agir de maneira machista, se for um menino, etc., ou até mesmo uma menina, isso eu estou plantando cidadania. O nome disso é prevenção primária no campo lá da criminologia. Isso aí é educação informal. Aquele pastor, aquele padre, professor do jiu-jitsu, o vizinho, quando orienta uma criança ou um adolescente sobre os aspectos da vida, também estamos diante da educação informal. Eu tenho a educação informal, comunidade, família, sociedade, e a formal, que vem na comunidade escolar, ok? E quem são os entes? Estado, família, comunidade escolar, ou seja, o núcleo da escola e a sociedade. São 4 entes que vão assegurar, tá, esse direito de educação. Cada um no seu papel, fiscalizando, cobrando, o outro executando. Ponto. Tranquilo. E o poder público, ele vai criar, ele vai desenvolver, ele vai implementar e incentivar várias ações. Dessas ações, pessoal, vocês têm que estar muito de olho, sabe o quê? São exatamente, no artigo 28, 18 incisos. Muita atenção no inciso 4 e no inciso 6, que esses são exclusivamente de atuação do poder público. Seja, a criação da classe da escola bilíngue, né? Língua de Libras como primeira língua e português como língua portuguesa, escrita portuguesa como segunda, tá? Nós teremos a primeira língua e a segunda língua, a língua portuguesa. Ponto. E também o dever do poder público é a questão do material didático. A rede particular de ensino, o único material didático que ela proporciona para a gente é o boleto. E o ensino público, não, ele vai ter de arcar com o material didático e com a pesquisa. De todos os 18 itens a serem promovidos, incumbidos do Estado, que também a rede particular presta, esses 2 são exceção, só o público. Cuidado, o 4 e o 6. E o parágrafo 1º, ele traz uma questão importante. As instituições particulares não podem estabelecer valores adicionais, ou seja, R$100 aqui o custo de um aluno, ele vai colocar 120, 130, porque esse aluno lá, ele tem uma deficiência, ele é uma pessoa com deficiência. Negativo, não pode. Beleza? Tranquilo. Outro ponto importantíssimo, e cai bastante ainda no artigo 28, lá no parágrafo 2º, é a questão do intérprete, tá? Um intérprete, beleza, na questão da Libras. Esse intérprete da Libras, saiba, se for uma escola de nível da educação básica, ou seja, fundamental e médio, tá? Essa educação básica basta que ele tenha um nível médio e um certificado de domínio da questão de ser intérprete em Libras. Sendo um ensino de graduação, pós-graduação, né? Pós-graduação se divide em especialização, mestrado e doutorado. Sendo graduação e pós-graduação, deve ter nível superior mais habilitação na questão de intérprete de Libras. Então, se for escola de nível médio, escola superior, superior. Saiba disso. Isso cai bastante. O artigo 30, ele já traz uma pegada voltada mais às escolas particulares, mas também ao serviço público se prestado nesse ponto. Ele fala da questão do atendimento preferencial nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços, no campo da educação. Ele fala de disponibilizar formulário para que a pessoa com deficiência diga, né, demonstre qual a sua necessidade, qual é a sua realidade, qual o tipo de deficiência que ela está.
Beleza? Outro ponto é o acesso à tecnologia assistiva, são meios tecnológicos que vão favorecer, facilitar, tá, a vida educacional dessa pessoa com deficiência. Bacana. Questão também ali no inciso 5, a dilação do tempo. Seja na escola particular, na pública, seja numa prova, num concurso, essa pessoa com deficiência pode requisitar dilação do tempo e ele vai demonstrar o porquê disso. Digamos uma pessoa que tem uma deficiência no campo intelectual, de natureza intelectual. Beleza? E a tradução completa, tá, da tradução dos editais e as retificações em libras, seja do campo particular, seja público, seja de concurso, seja de vestibular, etc. Ok? Então monte o seu mapa assim: o conceito, o escopo internacional, depois os 18 itens voltados para a incumbência do poder público. Desses 18, 2 não são feitos pelo particular, que é a questão da escola bilíngue e também do fornecimento de material didático, ponto, tranquilo. E logo também a questão do intérprete nível médio, médio, superior, superior, e lá no final essas funções que lembram muito a questão do concurso público, dilação de tempo, prova adequada, aumento de prova, diminuição, são realidades que você precisa dominar, beleza? Vá e vença, e por vencido não seja conhecido. Pois, valeu! Me adicione no Instagram, @Prof. Ravan Leão. Valeu no YouTube, canal Prof. Ravan Leão. Tamo junto.